Então, muito boa noite. Começamos a gravar o nosso estudo, a partir de agora, do capítulo 9, a vibração. Então, a terceira lei hermética, né, que está em tudo que nós olharmos, nós vamos percebê-la assim como todas as outras leis. Então, seria muito bom se todos pudessem participar, mas todos são bem-vindos para escutar, participar, como desejar e como achar melhor. Né? Eu gosto de sempre começar lendo o comecinho do livro, né? Então, para quem tá chegando agora, não participou dos outros estudos, a gente vai falar hoje da lei da vibração, a terceira lei, mas a gente já falou das demais leis, inclusive do começo e do resumo. Quem quiser participar, tem as gravações, é só estar solicitando, né? Deixa eu pegar a página aqui para a gente ler o comecinho. Capítulo 9, a vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. O Kybalion. Então, vocês, né, que estão aí, se a gente fosse pensar assim, a lei da vibração, o que é a vibração? Quem dá mais? Quem dá mais? O que é a vibração? A primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente fala em vibração, como falou aqui, né, ó, presta atenção. Nada está parado. Ó, capítulo 9, a vibração. E diz assim: nada está parado. Tudo se move. Tudo vibra. Então, se a gente for falar de vibração, a primeira coisa que tem que vir à nossa mente é o próprio movimento. O ato de movimentar, ele não se movimenta nunca e jamais em forma linear, ele sempre vai ter um movimento de idas e vindas. A gente vai ver muito isso e vai conectar essa lei com a próxima lei, que é a lei da polaridade. Mas a primeira coisa que a gente tem que pensar, quando a gente fala em vibração, é o movimento. O movimento é a própria vibração. E a gente vai perceber agora, nos próximos minutos desse estudo, que movimento é vida. Tudo que está parado está morto. E como nada está morto, tudo se movimenta. E se tudo se movimenta, tudo vibra. Esse é o princípio básico do capítulo 9, a vibração. Então já vou trazer a nossa apresentação. Eu vou dar umas paradas na apresentação e linkar com vídeos ou coisas desse tipo, tá? Para a gente visualizar. Se a gente tem 5 sentidos, vamos usar os 5. Só o tato a gente vai ter que tatear mentalmente, tá? No nosso pensamento. Então, capítulo 9 é vibração. Esses dias encontrei um vídeo, né, mostrando esse esquema da madeirinha aqui, com as bolinhas, não sei se vocês já viram. Eu vou abrir um parecido, mas eu consegui encontrar ele no YouTube, mas eu vou mostrar primeiro esse do Instagram, que não tem esse vídeo no YouTube. E aí vocês já vão entender o que eu quero dizer. Eu vou rodar o vídeo, presta atenção, que o movimento das bolas, eles não são circulares, eles são retos. Cada bola está se movendo em linha reta. Não há círculo se olhar para a bola, entenderam? Então presta atenção no movimento da bola.
Vocês viram que cada bolinha se movimenta para cima e para baixo e só para cima e para baixo. Perceberam isso? Faz um ok aí para mim. Se não perceberam, não faz, tá? Daí eu boto de novo para a gente tem que perceber isso. Perceberam que as bolinhas se movimentam só para cima e para baixo? Sim ou não? Tá. Só que, e o que é o para cima e para baixo? O que é esse movimento para cima e para baixo? Ou assim, né? É um movimento que faz o quê? Uma vibração, não é? Só que se a gente juntar a ótica, olhando, não tem um círculo ali? Não faz o movimento do círculo, unindo os movimentos vibracionais retilíneos, não forma, se a gente olhar mais amplamente, a gente não vê o movimento de um círculo contínuo e eterno, né? Esse é a introdução, a abreviação da lei de hoje, da lei da vibração. Tudo que nós vamos ver, tudo que nós vemos na nossa vida acontecendo, os movimentos nossos do planeta e tudo que a gente vê, nada mais é do que uma ilusão da realidade. A realidade que nós estamos vendo é baseada no que a gente está captando. Mas cada vez que a gente olhar mais amplamente para essa realidade, a gente vai ver o todo dentro, fazendo parte de cada movimento de vida. Porque a gente acabou de falar que movimento é vida. Então, cada vez que se a gente olhar, eu vou deixar para o final isso aí. Se a gente olhar para uma bolinha, ela vai estar indo para cima e para baixo. Se a gente olhar para duas vão estar indo para cima e para baixo. Espera aí que eu vou mostrar um outro vídeo que mostra isso mais claramente. Vamos botar para a visualização para a gente captar bem isso que eu quero mostrar. É a mesma coisa, tá? Só para entender isso, então. Se a gente olhar uma bolinha para cima e para baixo, se a gente olhar duas é para cima e para baixo, se a gente olhar três, tá indo três para cima e para baixo. A quatro já começou a ver uma coisa diferente, um movimento de uma interdependência que forma um círculo, mesmo sem nenhuma bola estar circulando, né? Vamos fechar aqui, voltar lá pro. Qual que é a ideia que a gente tira disso? Qual que é a ideia que a gente tira disso aí, desse movimento? Que tudo que a gente vivencia está vibrando, né? Mas a nossa realidade é mensurada de acordo com a realidade que a gente está vivenciando agora. Então, muita gente não enxerga a vida como ela é, num todo, ou a vida do todo, porque a gente falou muito nos capítulos anteriores, né? Sobre o todo. O que é esse todo? É essa visão ampla da vida que consegue enxergar a vida em tudo. Tudo tem interdependência. Pensa assim, né? Uma bactéria é um ser unicelular. Uma bactéria é um ser unicelular. Se a gente olhar só para ele, a gente vai ver um movimento muito pequenininho, uma vibração muito pequenininha. Aliás, o nosso corpo tem 40 trilhões de bactérias, tá? Além de 40 trilhões de células. Se a gente olhar para essa célula, a gente vai ver um movimento pequenininho. Vai identificar a vida como sendo a bactéria. Mas se a gente começar a unir bactéria, célula e tudo, a gente não vai formando da célula um órgão, do órgão um sistema, do sistema um organismo, e do organismo um ser, uma pessoa, um animal ou qualquer outra coisa, árvore, um ser vivo mais complexo. Então, isso é olhar as bolinhas e olhar os círculos se movimentando num todo.
Existe uma... Eu uso os átomos também como exemplo, né, Fê? Se eu entrasse mais comunidade micro, eu iria para de uma célula transformar em átomos, e do átomo ainda eu posso dissolver o átomo em quartos até chegar no quê? No elemento que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é a luz, né? Toda vez que a gente quebrar uma partícula atômica, seja uma partícula de elétron, de prótons viram quarks, de quarks, se a gente quebrar um quarks, sai fóton. Fóton é luz. Ou seja, tudo é luz condensada. Tudo é luz condensada. Então, cada vez que a gente olha para uma unidade, a gente enxerga um elemento vibracional ali, que forma aquela realidade. Porque vibração também é frequência. Onda, né? Forma aquela realidade. Cada vez que a gente vai olhando mais amplamente, a gente vai vendo ampliando essa realidade. E isso é o despertar da consciência. Porque o despertar é a libertação, a amplitude da vida. Mas vamos vendo mais para frente que a gente vai entender um pouco melhor isso. Tá? Então, o livro comenta em seguida, neste capítulo, que as descobertas do século XX auxiliaram a comprovar essa lei hermética que tem cerca de 5.000 anos, né, que no planeta Terra, através da Tábula de Esmeralda, que tem mais ou menos 5.000 anos da sua existência. Lá na época o primeiro povo da Terra, que com certeza teve muita influência de tecnologia, e não é o assunto de hoje, mas a gente sabe, né? Então, deixa eu abrir esse segundo vídeo. Então, as descobertas do século XX que o livro comenta, ele não fala quais são. Então, vou trazer aqui duas que eu considero principais, que ajudam a comprovar essa lei tão importante quanto ela é. A primeira é a descoberta do átomo em si, né? Mais ou menos ali por 1905, começaram a se analisar o átomo, né? Olhar para as leis dentro do átomo. Então vou botar o vídeo. É a menor estrutura que forma a matéria que conhecemos em nosso universo observável. Digo estrutura porque o átomo é formado por subpartículas, como prótons, nêutrons e elétrons. Lembrando que prótons e nêutrons são na verdade formados por partículas menores ainda, chamado de quarks. O átomo é formado por duas partes, o núcleo, onde se encontram prótons e nêutrons, e uma nuvem eletrônica, antes conhecida como eletrosfera, onde ficam os elétrons, em camadas específicas, ou mais propriamente falando, em níveis quânticos. Esses elétrons ficam girando em torno do núcleo. Os átomos formam todos os elementos químicos que conhecemos em nossa tabela periódica. Esses elementos virão a formar tudo que conhecemos, como nosso corpo, uma pedra, as estrelas e até o ar que respiramos. Vocês viram ali, estava mostrando um átomo, né? Vocês viram que não tem nada parado no átomo? Está tudo em movimento. O núcleo está em movimento dentro dele mesmo, a eletrosfera, os elétrons se movimentando, não tem nada parado. Está tudo em movimento. E movimento é o quê? Vibração, né? Vibração e vida, né? Tudo que está em movimento demonstra vida. Então, a vibração atômica, o vídeo acima, o livro comenta sobre as descobertas do século XX que ajudam a confirmar a lei hermética em questão. Uma delas é as leis que regem os átomos, ou delas, a teoria da relatividade restrita, de Einstein, de 1905 também, né, do início do século XX, da percepção da realidade e do movimento. Vou abrir esse vídeo também para a gente ver, e ele fala, Einstein, quando ele descobriu a relatividade restrita, ou especial,
ele observou muito o movimento e a luz. Ele tinha uma conexão muito grande com a luz, né? Nas suas observações, ele era muito imaginativo. Então, essa é a primeira lei da relatividade que ele descobriu em 1905. Depois, em 1915, ele descobriu a relatividade geral. Então, ele ampliou esse conhecimento para o universo. Vamos olhar esse vídeo aqui para a gente também captar essa mensagem. Em movimento. Imagine um trem em movimento. Dentro desse trem existe uma lanterna no chão do vagão, disparando um raio de luz. Essa luz bate em um espelho no teto e retorna para a lanterna. Se você... Vocês vejam que a luz também vibra. Nem a luz fica parada, a luz tem a sua vibração cromática. Inclusive, cada cor tem a sua frequência vibratória, tanto as que a gente vê quanto as que a gente não vê, né? Que é ultravioleta, infravermelho, raio-x, tudo isso. Raio-x é ultravioleta ou infravermelho, não recordo agora. Mas são ondas de luz que nós não enxergamos que estão em frequência vibratória. Então, ali no caso, ele está mostrando uma luz dentro de um vagão, né? Poderia ser qualquer objeto, mas está usando a luz de propósito, que vibra, batendo no espelho e voltando, indo para cima e para baixo. Se você estivesse dentro do trem, veria essa luz subir e descer normalmente, independente da velocidade dele. Isso porque, pelo seu ponto de vista, é como se tudo dentro do vagão não estivesse se movimentando. Agora, faça de conta que você está parado em uma estação observando este mesmo trem passar. Como você percebe que o trem está se movimentando, enxergaria a luz desenhar um percurso um pouco diferente. Essa diferença no trajeto do raio de luz seria mais fácil ainda de ser percebida se esse trem passasse pela estação numa velocidade próxima à da luz. Nesse caso, você enxergaria o raio de luz traçar esse percurso. E é fácil ver qual dos dois trajetos é o mais longo. Isso demonstra que velocidade e tempo estão interligados. Imagine um trem em movimento. Cada vez que eu faço, tem que voltar. O que Einstein descobriu, o que ele observou e descobriu depois? Que a luz é constante. A luz é o elemento constante do universo. Ela se movimenta a 300 mil quilômetros por segundo, certo? Só que, sendo a luz constante, todas as outras leis têm que ser relativas. Então, tudo é relativo à luz. A luz é constante, então a luz vai sempre se movimentar nesse... O que muda? É o observador. Então, para quem está dentro da realidade do movimento, por exemplo, a Terra está se movimentando a mais de 1.000 quilômetros por hora. Mas para nós que estamos aqui sentadinhos, em cada sala, assistindo esse estudo, parece que nós estamos parados, né? É como se a gente estivesse dentro do vagão do trem. Para nós, a luz está de cima para baixo, parado. Mas para quem vê de fora, a Terra está girando uma velocidade de mais de 1.000 quilômetros por hora. Então, o que ele descobriu? Que quanto mais próximo que o espaço e o tempo são relativos, quanto mais próximo a velocidade da luz, que é o elemento que não é relativo, mais devagar passa o tempo. A modo que, se você tiver na velocidade da luz, 100% da velocidade da luz, não existe tempo. Tudo para. Na nossa mente, vamos prestar atenção numa coisa agora. Vamos pensar junto, tá? O que é a vibração? Se a vibração é movimento,
né? E a gente está falando de espaço. Espaço é o quê? Uma figura. Quando a gente está assistindo um filme, se a gente não tiver tempo, uma linha de tempo nesse filme, o que a gente tem? Uma foto do filme. Não tem movimento, né? Se existe movimento, tem que existir tempo. Senão é só uma foto paralisada. E a gente pode pensar assim, poxa, mas se a gente imaginar algo parado, por exemplo, se o tempo parasse agora e só eu tivesse me movimentando, ou só você estivesse movimentando, isso é meio que uma ficção, né? Porque não é na realidade. Mas na nossa mente isso é possível, não é? Eu posso voltar numa memória de uma infância, por exemplo, pensa no momento alegre da sua infância agora. Pensa naquele momento lá e as crianças estão se movimentando, seja fazendo o que for. Desenhando, brincando, crianças se movimentando. Eu consigo parar a imagem no tempo de todo o movimento e consigo eu, no momento de agora adulto, entrar naquela imagem e agradar a mim mesmo, não consigo? Consigo ou não consigo? Faz um positivo aí se não quiser aparecer. Consigo tranquilamente. E para a mente isso é como se fosse real. O organismo como emoção, sentimento, alegria ou tristeza, é como se aquilo tivesse acontecido mesmo. Estivesse acontecendo mesmo. Então, se a vibração é movimento, e a gente sabe que a primeira lei é a lei, o universo é mental, e nada no universo está parado, o movimento é a própria vida da criação do todo, que a gente falou nos capítulos anteriores. Porque se assim não fosse, o todo, que a gente pode chamar de Deus, estaria morto. Por isso ele nunca para de criar e o universo nunca para de movimentar, seja na unidade que a gente estiver observando ou olhando. Se a gente olhar para a unidade de vida do planeta Terra, a gente vai ver um movimento de interdependência de um animal com o outro, de um vegetal com o animal, um movimento de interdependência de um ser com o outro que forma o organismo planeta Terra. Né? Esse não é o movimento da vida no planeta Terra? Que dá vida no planeta Terra? Se o homem tira a onça, por exemplo, a onça pintada, o maior predador, né, o topo da cadeia alimentar do Pantanal, do qualquer sistema biológico, né? Qualquer cadeia biológica. Se tirar a onça, causa uma hiperpopulação de jacarés, uma hiperpopulação de capivaras. Tá? Esses animais, como a capivara, por exemplo, que come vegetais, como vai ter muito, vai causar um desequilíbrio biológico nos vegetais, que depois causa um desequilíbrio biológico nos rios, depois na vida marinha e assim por diante. Na falta de um, tudo é desequilibrado. Se a gente tirar um planeta do sistema solar, todo o sistema de vida do nosso sistema solar muda. Entendeu? Então, tudo é minuciosamente equilibrado, e a gente vai chegar na lei do equilíbrio também, logo depois da polaridade, que vai mostrando para a gente o movimento da própria vida. Se vibração é movimento é vida, a gente está falando aqui do quê? De vida, né? Da própria vida, como ela é, de verdade. Então, o que diz aqui? A experiência da vida se dá através da percepção de uma realidade vibracional da matéria, massa, e a sua matéria é energia. Por exemplo, a gente já falou isso, no planeta Terra, um dia tem 24 horas. Nenhum outro planeta, o dia vai ter 24 horas. Porque a realidade de espaço e de tempo está relacionada
a deformação da massa do planeta em relação ao espaço-tempo. Isso é científico, né? Teoria da relatividade. Qualquer massa molda a malha, espaço-tempo, e aqui eu já botei uma malha. O que eu trouxe aqui o trem, né, que foi um exemplo lá, e eu já tive uma experiência muito legal desse jeito, eu trouxe para vocês visualizarem. Se a gente olhar um trem a 300 km por hora, vamos observar com a mente, um trem a 300 km por hora, muito rápido, uma velocidade muito rápida, e eu consigo focar numa janela e acompanho essa janela do trem e entro mentalmente dentro da cabine do trem. Estão vendo a gravura aqui? A cabine do trem? Eu entro na cabine do trem e aí eu vivencio uma realidade totalmente diferente que eu estava vivendo antes, observando o trem em velocidade lá fora. Nós estamos no mesmo trem, só que em realidades diferentes, certo? Se eu olhasse muito próximo das partes dessa cabine, por exemplo, o estofado aqui da poltrona vermelha, eu veria o tecido. Deixa eu só entrar no coisa para poder movimentar o mouse. Se eu entrasse aqui nesse tecido, eu veria o quê? Uma malha de tecido. Se a gente observar tudo que eu estou falando, tem a lei da vibração ali. Pode ver que na malha existe um fio para cima, um para baixo, um para cima, um para baixo, um para cima e um para baixo, cruzando com outro que é para cima e para baixo, formando uma malha vibracional de tecido que forma a poltrona. Tudo funciona assim. Os átomos não são um entrelaçado de elétrons, prótons, nêutrons, quarks, etc. É como se fosse a malha. Inclusive, a teoria da relatividade fala da malha espaço-tempo. E ele usa o exemplo justamente de malha porque ele considera que uma linha é o tempo e a outra é o espaço. O espaço é tudo que a gente vê e o tempo é o movimento. E eles não podem se se eles não forem juntos, não existe nada. Não existe manifestação. Não existe criação, não existe nada. Isso não é fantástico, gente? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Hã? Que se não existir a lei que a gente está comentando, e eu quero que vocês visualizem esse movimento do espaço e do tempo na vibração, para ver que isso forma toda a realidade de tudo. Que sem ela não existiria nada. Porque tudo vibra e existe através da vibração e de onda, e de frequência vibratória. Vibração forma uma frequência. E uma frequência forma uma onda. Na madeira, que também a gente vê na cabine, se a gente entrar mais, a gente vai ver uma malha tipo a do tecido, mas olhando assim, de longe, a gente não está vendo as ondas do desenvolvimento dessa árvore, que cada curvinha dessa aqui, é um tempo de desenvolvimento daquela massa que é a árvore. Se a gente olhar para uma planta agora, viva, né? Planta viva, não artificial. A gente vai ver ela parada ou em movimento? A gente vai ver ela parada, né? Mas se a gente botar uma câmera ali e filmar ela um mês, a gente vai ver que ela se movimentou bastante. Entendeu? Na frequência que a gente está vendo, a gente não está vendo movimento. Né? Tem uma planta aqui atrás, ó. Ela está parada, só que ela não está parada. Ela está em movimento. Não é só os átomos, as células que estão movimentando. Ela em si está em desenvolvimento. A mesma coisa se a gente olhar para dentro de um tronco ou de uma parte dessa planta, a gente também vai ver ondas de vibração e movimento do seu desenvolvimento. E aqui, por último, tem a imagem do metal, tem partes de metal dentro dessa cabine. Aqui é um metal platina real, tá? Essas são imagens reais. Aqui de uma platina, e tá vendo como a platina forma ondas de movimento? E é um metal, como se fosse fixo, né? Sólido, parado, mas ele não é parado.
E a gente já falou dos átomos, já falou de tudo isso que vibra, né, que forma toda a matéria, mas a gente está observando mais de longe para ver que também não é parado. Então, nada está parado, tudo está em movimento, tudo vibra, tudo tem vida. Deixa eu ver o que é esse vídeo, que eu nem lembro mais. Então, só para afirmar essa realidade, que ela pode ser distorcida, dependendo de como a gente, na frequência que nós estivermos vendo ela. Observem esse helicóptero, é uma imagem real, sem manipulação de imagem. Como ele alça voo. A impressão é que a hélice está parada, né? Se tivesse parada, ele não estava voando. Então, essa é a gente está vendo uma frequência vibratória onde parece que está parado, mas está em movimento. Assim, muitas vezes a gente vê a nossa realidade. Não como ela é vibracional, mas como a gente consegue captar, né? Então, se tem algo, e esse algo é um espaço, né? Tudo que a gente vê, se tem algo, tem objeto, tudo é espaço. Espaço é tudo, né? Tudo que a gente vê. Se movendo, para existir movimento, tem que existir tempo. Ele vibra, né? Então, no espaço e no tempo, ele está em vibração. Tudo que a gente olhar para a nossa vida, deixa eu só botar nesse gráfico aqui. Se a gente olhar para a nossa vida, se a gente olhar para qualquer coisa, e a gente montar um gráfico disso, a gente vai ver a vibração nele. Pode pensar em qualquer coisa agora aí. Pense em qualquer coisa. Sei lá. Pensa na tua vida, um momento, né? Qualquer coisa. Se tu colocar num gráfico os pontos dela, você vai ver que tem altos e baixos. Que não é uma linha reta. Nunca é. Tudo está em movimento vibracional, né? Se a gente pegar qualquer ação da Bolsa de Valores agora, qualquer empresa, qualquer família, se a gente fizer um gráfico de uma família, a gente vai ver que tem altos e baixos. Se a gente pegar um relacionamento, nós vamos ver que tem altos e baixos, né? Se a gente pegar a nossa vida, de infância até agora, a gente vai ver que nós temos altos e baixos. Tudo está em movimento de vibração em altos e baixos. E isso é o que faz nós nos desenvolvermos. Porque se não houver movimento, nós estamos parados. E parado, ninguém se desenvolve. Se eu ficar numa cadeira o dia inteiro, sem fazer nada, o que eu aprendo? Nada. Não aprendo nada. Agora, eu preciso ir para a vida me manifestar para me desenvolver, né? Fê, isso, por exemplo, nós temos o nosso universo, né? E no universo nós chamamos o nosso Deus, né? Que criou todas as coisas diante de tudo isso. Se eu não enxergar dentro de mim e sentir essa vibração da criação de um todo do universo, que é um Deus em tudo, eu também não sentiria essa vibração. Eu não entenderia isso, no caso, né? Esse todo, esse universo, essa movimentação em todos os lugares que eu vou, ou seja, meditando, ou seja, aqui estudando, essa vibração tão intensa, se eu não sentisse que ele está num todo e na criação desse universo. Olha só que legal isso que você está falando, né? Como é que eu vou enxergar? O que é o enxergar, né? O que é o enxergar? É captar aquela frequência vibratória. Se eu não sentir em mim isso, se eu não tiver essa sensação em mim, eu não consigo visualizar fora. Ninguém consegue amar alguém se não se amar. Porque não entende o amor. Eu preciso visualizar e sentir isso para eu conseguir. Por isso que a gente sempre fala, né? E a maioria dos pensadores e escritores falam isso. Que o conhecimento de mim, conhecimento de si, nos leva ao conhecimento do todo.
Porque eu não consigo captar a frequência vibratória, essa realidade lá fora, se eu não tiver aqui dentro. Não é isso que você falou? Né? Sim, isso é uma verdade máxima. Você não consegue ver. Tanto é que eu sempre uso esse exemplo, né, a gente hoje como adulto, a gente enxerga coisas que uma criança não consegue enxergar. Porque tu já aprendeu algumas coisas que esse outro ser não aprendeu. Então, por isso que esse estudo que nós estamos fazendo, infelizmente, é para muito poucas pessoas. A maioria das pessoas não vão compreender isso que a gente está falando, porque não conseguiu sentir isso dentro. Não consegue sentir a vida vibrando dentro da gente e o Deus manifestado dentro e em todas as coisas. E aí tudo pode se tornar martírio, né? Tudo se torna sofrimento. Cara, tem alguma coisa que eu botei aqui que fala sobre isso, peraí. Deixa eu ver se eu botei ou não. Ó, Deixa eu só citar mais uma coisinha antes de você colocar, Fê. Também na parte espiritual. Eu não sei, você falou um monte de coisa, eu fui viajando, trazendo isso para a minha realidade dos acontecimentos, né? Para a parte espiritual. Eu passei a sentir a minha mentoria, a ter conexão. isso, a conexão, a ouvir, a sensibilidade, as incorporações, quando eu olhei para dentro de mim, quando eu meditei, quando eu me concentrei para sentir, baixei, acalmei, momento presente, que eu comecei a sentir as vibrações, quando vem a informação, quando vem tudo isso. Então, quando eu entro nessa frequência, todos os sentidos teus ficam mais aguçados de sentimento, até os nossos sentidos mesmos normais ficam mais sensíveis, mais aguçados a essa vibração. Acho que um exemplo também para minha realidade, não sei. Sim, perceptível. Quem conhece você sabe que isso é verdade. Imagina uma pessoa muito agitada, muito explosiva, né? Essa pessoa, vamos imaginar diferente. Imagina aquela pessoa no trânsito, por exemplo, que está muito nervosa. Todo mundo já viu e talvez até já tenha ficado muito nervoso, que não adianta tu falar nada. Tudo que tu falar vai ser motivo de deixar a pessoa mais nervosa, né? Quando a gente está nessa frequência vibratória muito intensa, que é do nervosismo, né, desequilibrado, a gente não consegue captar as coisas mais sublimes e sutis, porque isso adensifica, né? Eu só vou conseguir ver algo muito restrito. No mental, quando a gente faz as práticas no mental, a gente vê muito isso. Quando abre o campo emocional do corpo mental, é como se fosse uma tempestade de emoções com ondas ali magnéticas vibrando, arregaçando, né? Vibrando muito intensamente. E na prática terapêutica que a gente faz, a gente consegue o quê? Aliviar essa onda e diminuir a frequência vibratória dela, alongando ela, fazendo ela ficar mais o quê? Equilibrada, né? Com a menor frequência vibratória, alongada e equilibrada. Esses são os termos, inclusive. Então, quando a gente faz isso, o que a gente faz? A gente, equilibrando as ondas mentais do campo emocional do corpo mental de uma pessoa, nós conseguimos ajudar ela para que ela fique mais equilibrada e enxergue as coisas de uma forma mais lúcida, né? A realidade de uma forma mais lúcida, e isso auxilia na própria vida dela para resolver os seus problemas. Porque pensa assim, quem é que consegue resolver alguma coisa nervoso ou nervosa? Ninguém resolve nada, pelo contrário, né? Só causa mais problema. Para a gente conseguir resolver alguma coisa, a gente precisa primeiro se equilibrar, se acalmar, para a gente conseguir o quê? Pensar numa solução. Então, esse é o princípio, né? Esse é o princípio.
Então, vou voltar porque depois a gente ia falar sobre isso, mas a gente acabou falando já, né? Então, por exemplo, o que faz uma pessoa achar que a Terra é plana? É ver que a Terra é plana. A gente olhando agora para a Terra, não está vendo que a Terra é plana? Porque a nossa percepção está limitada ao que eu estou vendo, e não uma realidade mais ampla. Eu não consigo ver uma realidade de forma mais ampla. Então, eu sou restrito a ver a coisa como eu consigo ver. Né? Eu estou usando esse exemplo aqui, mas poderia ser para qualquer coisa, para qualquer ideia, né? Para qualquer pensamento. Eu não consigo ver uma realidade mais ampla porque eu só consigo ver dentro dos 5 sentidos, dentro das minhas percepções que eu estou vivendo. Se eu não tiver uma percepção transpessoal, além do corpo material, fica difícil entender uma realidade. Eu preciso vivenciar isso, né? Então, todos esses fenômenos que nós estamos falando referem-se à vibração. A percepção é conectada à frequência vibratória, que é isso que a gente acabou de falar aqui, né? A frequência vibratória da dimensão que se está, mensuração de uma realidade, que é igual à dimensão. O que é uma dimensão? É um dimensionamento de uma realidade, ou seja, a mensuração que eu consigo medir essa realidade. Isso é dimensão. Por exemplo, existem trilhões de bactérias agora em volta de todos nós aqui. Se a gente olhar para o chão, para o ar, a gente vai ver a gente não está vendo. Por quê? Nós não conseguimos dimensionar essa realidade. Mas ela está ali ou não está? Se eu pegar um equipamento e mensurar essa realidade, ou, por exemplo, um microscópio eletrônico, eu vou conseguir ver essa realidade. Ela está ali. Eu não consigo mensurar, não consigo interagir com ela de forma consciente, mas ela está ali. O mesmo acontece com os planos superiores e espirituais. Nós não, em corpo físico, nós não conseguimos mensurar essa realidade através dos 5 sentidos de forma direta, mas através de experiências e vivências nós conseguimos, muitas, hoje não são algumas pessoas, são milhares e milhares de pessoas, milhões, né? Não milhares, milhões de pessoas que já tiveram alguma experiência transpessoal. Inclusive no curso do Instituto Luz da Manhã, que nós vamos planejar para ter essa imersão lá novamente, temos práticas que auxiliam a essa imersão, nessa imersão a experiências transpessoais, né? Para a gente despertar para essa realidade. Mas, indispensavelmente, todo mundo que morrer vai perceber que existe uma realidade na pós-morte, que, acreditando ou não, vai estar lá e vai ver que é uma realidade totalmente material. Quando a gente fala de esferas planetárias, né? Então, aqui, esse desenho eu já usei em quase todos os... Nós temos a crosta terrestre aqui no meio, né? Com as dimensões do nosso planeta Terra. Então, aqui estão as colônias espirituais, ó. Nessa camada aqui estão as colônias espirituais, a 4ª dimensão. Nós estamos vivendo aqui na 3ª dimensão. Essa realidade aqui, para quem está lá na 4ª dimensão, né? Para quem está dentro do vagão do trem na 4ª dimensão, é tudo material palpável e sólido. Para quem está na 3ª, é como se fosse um manifestado da natureza, né? Para quem olha de lá. O mesmo acontece nas camadas superiores, nas esferas superiores. Quanto mais alta a frequência, mais esfora. Nós temos 7 esferas no planeta Terra, sendo a última a conexão com milhares de vida em vários orbes. Então, essa frequência vibratória, ela está lá, ela é uma realidade que existe. Por exemplo, lá na 5ª dimensão, a dimensão mental. A gente fez alguns exercícios rápidos aqui de visualização mental. Para quem está na
quinta dimensão, ele consegue vivenciar essa realidade da mente da criação de uma outra pessoa. Né? Por exemplo, eu pensando, criando pensamentos, elementos, vida aqui no meu pensamento, para quem está na quinta dimensão consegue visualizar isso de forma palpável. É uma mensuração de uma realidade. É isso que nós estamos falando. Quando a gente fala de espaço, tempo, como a gente explicou até agora, e vibração, a gente fala de frequência vibratória e dimensão. Dimensão é uma frequência vibratória que forma a mensuração de uma realidade, né? Por exemplo, o olho humano ele vai enxergar do vermelho ao violeta. Mas isso, cientificamente, é essa partezinha aqui do que já se conhece como frequência vibratória cromática, ou seja, de luz. Inclusive, muitas delas são usadas na medicina e na vida cotidiana. Ondas ultravioletas e infravermelhos. Ultravioleta e infravermelho. Micro-ondas, ondas de rádio, ondas longas de rádio, o raio-x, ultravioleta, né? Raios Y. Todas essas são frequências vibratórias cromáticas que existem e estão a todo momento em volta de nós, mas nós não mensuramos essa realidade a olho nu. Nas notas de som, elas também emitem uma vibração. Essa vibração é mecânica, inclusive. Ela tem que ter um movimento. Toda vibração do som ela é emitida através do movimento. E é o que a gente falou até agora, né, que movimento é vibração. Então, a gente tem o dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. A primeira nota é a mesma da oitava, só que em outra frequência vibratória, ou seja, em outro patamar. Em outro patamar. Quando a gente vai se desenvolvendo e chega a um ponto, a gente passa a uma outra realidade e começa tudo de novo a um outro patamar. Assim é o desenvolvimento e a evolução de tudo, né? Mas, por exemplo, o piano, quando a gente bate na tecla, lá dentro do piano tem uma cordinha onde bate um martelinho ali e vibra aquela cordinha. No violão, o som está saindo da vibração da corda, do movimento de vibração da corda, do vai e vem da corda, né? E pode pensar em qualquer instrumento musical que vai ser a mesma coisa. Por exemplo, a flauta, não vai ter uma corda vibrando. O que vibra? O ar passando por um buraco específico. Quanto mais fino, mais agudo, mas o ar tem que vibrar num espaço, né? E se tem movimento do ar, tem tempo. Então, num espaço-tempo restrito, ele fica mais agudo. Mais largo. Inclusive, agora lembrando, o livro fala sobre o som, né, da vibração do som, não sei se vocês lembram dessa parte de leitura desse capítulo, que o som mais grave, ele tem né, ele tem uma vibração sonora mais tranquila, e quanto mais agudo, mais intenso, a vibração é maior, né, até chegar a um ponto que ele começa a não ser mais audível, né, ele continua lá, mas ele é mais agudo, quanto mais agudo, mais potência, né, e mais intenso ele é. Assim é a vida material com a vida espiritual. Quanto mais material, mais denso, mais a vibração é intensa, né, mais desequilibrada, tem mais vai e vem. Quanto mais sutil, mais ela é mais tranquila e mais calma, né? Mais liberta. Então, quando a gente vem para uma experiência material, eu chamo de uma experiência mais aguda, né? Porque ela é mais específica. É como se a gente fosse fazer um aprimoramento. Eu vou fazer uma faculdade, então eu vou estudar só sobre aquilo. Depois, se eu fizer um mestrado, eu vou pegar um ponto daquilo e vou estudar só sobre aquilo. Vou fazer um doutorado, vou pegar um ponto do ponto e ser mais minucioso com aquilo, mais agudo, né?
Então, quanto mais aguda é a experiência, ou seja, quanto mais material, mais ela pode ser acrescentadora para a evolução do espírito. Por isso que existe esse vai e vem, né? Agora falando de forma ampla da vida material e espiritual, a um ponto, o livro fala isso, inclusive, a um ponto nós temos a matéria, o corpo físico, e a outro ponto nós temos o espírito. Esse movimento do espírito matéria, ele acontece e é uma vibração também macro, né? Estamos falando da vibração, isso é também uma vibração macro. Então não importa para onde nós olhemos, a lei da vibração vai estar lá. Vai estar lá. Se a gente olhar para o átomo, nós vamos ver a vibração lá. Se a gente olhar para as estrelas, a gente vai ver para o sistema solar, para as estrelas, para onde quer que a gente olhe, nós vamos ver essa lei sendo aplicada. E ela tem uma intimidade muito grande com a lei da polaridade, que é do próximo capítulo, capítulo 10. Né? E lá a gente vai ver por quê. Por que existe o movimento, a vibração? Na verdade, a vibração só existe por causa da lei da polaridade. E também o porquê que ela existe, né? Então, acho que aqui eu tenho vídeo acima de movimentos vibracionais planetários no espaço. Vamos botar, né? Vamos botar que o videozinho é sempre legal. O pêndulo é um exemplo, né, Fê, também, né? O pêndulo é muito usado e ele é a vibração, porque ele é um movimento, tem movimento e vibração. Ele é também a polaridade, porque é um lado e o outro, e também representa o ritmo, que é o que controla o balanço, a polaridade. Então, no pêndulo, a gente tem a vibração, terceira lei, a polaridade, quarta lei, e a ritmo, a quinta lei. Né? Sim, eu digo da parte que é a questão do equilíbrio do nosso corpo físico, né? Através do pêndulo, nós conseguimos sentir a vibração de como está em Da desequilíbrio. terapia com o pêndulo, sim. Exato. Radiestesia, né? É. Sim, exatamente por isso. Ele capta a vibração do corpo e movimenta de acordo com a frequência vibratória que não é visível, mas ele consegue captar e trazer informações sobre a pessoa. Vamos ver o balé da vibração. Agora nós vamos ver o balé da vibração, a interdependência no macro universo, né? Olhando para o sistema solar e tudo mais. Tá carregando aí?
Acho que o Felipe caiu. Ah, não. Não, tô aqui. Ah, tá tão paradinho que a gente tinha caído. Tava Não, inerte. Ela tô passando dançando. um vídeo para você só e não aqui. Não tá passando aí? Não, estamos Não esperando. acredito. Ai, senhor. Então, peraí. Vamos de novo. E eu achando que vocês estavam assistindo, Joia. Não, eu estava até lendo aqui. Tá, Achei peraí. que estava carregando, por isso que eu não falei nada. Eu falei, ué, demorou muito agora. Tá, peraí, então. Então, vocês vão assistir agora o balé no movimento dos planetas. Isso vocês escutaram eu falar, né? Ainda agora não? Não? Ah, agora foi, né? Peraí. Ah, sim. Ficou claro a vibração? E o outro videozinho aqui é do micro, né? Agora eu vou ficar nessa tela para não correr o risco. Vamos lá. Essas são imagens reais do átomo, não são feitos em computador. São imagens reais, tá?
Então, isso é só para a gente visualizar tudo isso que a gente acabou de falar, né? Que a lei da vibração está em todas as coisas estão em movimento. Por isso, todas as coisas são vida, carregam a vida. E se tem movimento, tem vida. Se tem vida, tem vibração. E vibração também é frequência vibratória. Então, a vibração e o magnetismo agora. Gente, se não ficou alguma coisa clara, pergunta. Pergunta. Se não lembrou agora, ao vivo, no estudo, manda a pergunta depois que a gente vai responder. Tá? É importante ficar muito claro isso e tirar as dúvidas. Engrandece tanto eu, porque eu vou trazer a resposta, como quem está perguntando. Então, vibração e magnetismo. As emoções geram vibrações mentais, que movimentam tudo. Por isso, o universo é mental, primeira lei. O campo mental divino é a vibração mais alta e sublime do amor, que move tudo para um fim de favorecer tudo e todos. Tudo que faz com que a vida aconteça, que o movimento da vida aconteça, é feito por amor. Por amor. O que faz você levantar todo dia de manhã e trabalhar, fazer as coisas? O que faz isso? Eu tenho uma empresa, né? E eu faço entrevista com as pessoas, né? Além de outros funcionários, eu cuido do RH da empresa. E eu faço muita pergunta: o que faz você levantar de manhã? O que te dá motivação? O que te dá motivação para acordar todo dia e ir trabalhar? Para se movimentar? São as pessoas que a gente ama. Não é por elas que a gente faz as coisas, pelo amor próprio, para as pessoas que a gente ama, pelo filho, pelo esposo, pela esposa, pelo pai, pela mãe, pelo movimento de amor que existe, né, pela família, por mim, né, pelas coisas que eu quero. O amor é o que faz o movimento da vida. Assim é o todo, o Deus para conosco, né? Ele só cria e só tem todo esse movimento por amor. É por amor que as coisas acontecem. O campo mental, né, o corpo mental, ele é subdividido em algumas partes. A parte mais sublime dele, que é a parte que nos dá a evolução, chama-se campo divino, que é um amor independente, é um amor incondicional. É um amor incondicional. É uma sensação de libertação, de êxtase, de um prazer muito além. Muito além. Diria que é o próprio ato de sentir a luz da criação em si, né? Que é o amor. O que o amor é? Não é um bem-querer, né? Fazer por bem-querer, uma satisfação de fazer, de ver a felicidade ali, de ser feliz. Então, tudo que a vibração é para o todo é o movimento de amor. É a manifestação do próprio amor. O campo mental está emaranhado, né? O campo mental emocional, que é a parte inferior do corpo mental, que são as emoções não resolvidas, que a gente chama de campo emocional. O que ele é? É um emaranhado de emoções num envolto vibracional convulsivo e desorganizado, né? Onde as coisas vibram de forma ali sem saber o que é. Já o amor é a condição emocional em pleno equilíbrio, em pleno equilíbrio emocional. É uma vibração sublime, mais alta que a gente vai ter. Já as emoções inferiores que a gente tem são os nossos desequilíbrios que nos aquela vibração convulsiva e desorganizada. O que faz a gente ter um rumo na vida,
conseguir ser feliz não é justamente a organização dessas emoções. E o que é a organização dessa vibração emocional? Né? Falando em vibração, a coisa mais importante de ter vai ser as emoções. O que é a organização emocional, se não o entendimento do amor, que é a própria vibração mais sublime e mais prazerosa que existe na vida, que é o que faz a gente levantar de manhã e falar assim, eu quero viver, porque vida é movimento, e movimento é vibração. Eu quero viver. E eu vou fazer com alegria, ser feliz, ser alegre, ser disposto, né? Essa é a diferença da vibração emocional inferior, que é o que a gente há de resolver, que a gente busca resolver, para a vibração superior, que é o amor, né? Essa lei faz parte da criação divina, né, dentre as 7 leis, só por um fato, por causa do amor, né? O grande preceito da vida mais denso material, que é essa nossa, é organizar essas emoções e esses pensamentos, voltando-os à benevolência e ao amor. A transmutação da experiência com tudo e todos em benevolência e amor. Por isso que as escrituras falam assim, sem caridade não há salvação. E não há caridade sem amor. Você pode fazer pelo outro. Mas se for sem amor, ela é mecânica. Não é uma caridade verdadeira. Inclusive, é uma frase do Evangelho isso. Então, se a gente está vivendo nessa experiência denso, aguda, material, nessa vibração mais denso, material, é só por um motivo. Para a gente aprender a amar. Não é? A gente não está aqui para... Por que existe família? Por que existe trabalho? Por que existe a natureza? Por que as árvores não comem os seus frutos, nem os rios bebem sua própria água, nem o sol brilha para ele mesmo? Para que exista um movimento de interdependência entre os seres e para que eles aprendam a lidar com o outro, com a outra vida. Né? E o que é isso? É o amor, né? É o amor. Por isso é tão bonito. Gente, ficou claro a vibração, né? Sentir esse sentimento de vida, porque vibração é movimento, movimento é vida. Falei isso umas 20 vezes hoje aqui. Hã? Não é? Então, eu espero que tenha sido um conhecimento, né? Com certeza não estou sozinho aqui passando tudo isso. Tem uma equipe, né? E espero que tenha ficado claro para vocês quanto ficou para mim. Uma boa noite a todos. Nos vemos no próximo estudo, né? Grande abraço. Obrigadão. Gratidão. Tchau, tchau. Tchau.